Opúsculo Humanitário, escrito por Nízia Floresta, edição atualizada com estudo introdutório e notas de Peg Sharp Valadares, edição em domínio público, Cortez Editora e INEP. Narração de Livros por Osmose, na voz de Príncia de Resende. Agradeceria muito se você pudesse deixar o gostei aí abaixo. Obrigada. Capítulo 47. As lições e os esforços de uma ou outra pessoa desta ou daquela família nada podem contra a generalidade dos princípios e hábitos seguidos por uma nação inteira. Um ou outro pai conseguirá educar bem seus filhos, mas, não estando essa educação no espírito de seu país, eles permanecerão estrangeiros no meio de sua própria sociedade. E nada terá o país ganho com essas frações diminuídas da enorme soma dos prejuízos e erros que presidem a educação geral. Para cortar as cabeças sempre renascentes dessa hidra moral, seriam precisos outros tantos Hércules, quantas são as ideias e práticas errôneas de nosso povo. Enquanto o governo e os pais não reconhecerem o dano de tais práticas e se esforçarem por bani-las inteiramente, em vão uma ou outra voz se levantará para indicar os meios de um melhoramento, considerado ainda por muitos como utopia. Abre aspas, escrito aqui em francês. É a natureza do governo de cada sociedade, continua, que estabelece a natureza da educação, que lhe oferece força ou fraqueza, vícios ou virtudes. Fecha aspas. Nota da edição. Madame Coissy escreveu Demande des Femmes aux États Généraux de 1789 e Les Femmes comme il convient de les voir au aperçu de lesquelles les femmes annoncent de ce qu'elles sont et de ce qu'elles pourront être. 1785. Fim da nota da edição. Este princípio é incontestável, mas se na insuficiência de energéticas medidas do governo para a reforma de nossa educação, apelamos para os pais de família, é porque estamos convencidos de que em um país onde a escravidão é permitida, deles dependem principalmente os meios de subtraírem seus filhos a grande parte dos inconvenientes que os prejudicam. Um desses inconvenientes é, por sem dúvida, a instrução superficial, isolada de uma educação severamente moral, que constitui de ordinário a superioridade de nossas meninas de hoje sobre as de outrora. Desconhecendo-se ou não, se querendo seguir comumente o bom método de educar, vai-se usando com elas pouco mais ou menos daquele com que foram suas mães educadas, acrescentando-se-lhe por vezes certa liberdade mal entendida e por estar em moda, o ensino de algumas prendas vedadas outrora ao sexo. Certo que se chama por via de regra no Brasil dar boa educação a uma menina, mandá-la aprender a dançar, não pela utilidade que resulta aos membros de tal exercício, mas pelo gosto de a fazer brilhar nos salões, ler e escrever o português, que apesar de ser o nosso idioma, não se tem grande empenho de conhecer cabalmente. Falar pouco o inglês, o francês, sem o menor conhecimento de sua literatura, cantar, tocar piano, muitas vezes sem gosto, sem estilo, e mesmo sem compreender devidamente a música. Simples noções de desenho, geografia e história, cujo estudo abandona com os livros ao sair do colégio, alguns trabalhos de tapeçaria, bordados, crochê, etc., que possam figurar pelo meio dos objetos de luxo expostos nas salas dos pais, a fim de granjear fúteis louvores à sua autora. O desenvolvimento da razão por meio de bons e edificantes exemplos da família, o hábito de raciocinar que se deve fazer contrair as crianças, ensinando-as a atentarem-se no valor das palavras que proferem e ouvem proferir aos outros, discriminar as boas das más ações, exercitando-as a imitar aqueles e a reprovar estas. Tudo isso se deixa na mais completa negligência. O que há de mais essencial a ensinar ou a corrigir guarda-se para uma idade mais avançada, repetindo-se sempre: ela é tão criança.
da casa paterna para o colégio leva o espírito, o germe, algumas vezes tão desenvolvido de 1000 pequenos vícios que impossível ou muito difícil é desarraigar. E quais são aí as educadoras, por mais dignas que estejam de exercer tais funções, que ousam contrariar inteiramente as opiniões e os gostos dos pais a respeito da educação de suas filhas? Seriam exporem-se a ver suas aulas em auditório e, como já observamos, sendo o magistério em nossa terra por via de regra um objeto de especulação, grande cuidado se tem em transigir com os pais de família, embora com detrimento dos alunos. É partindo dessa experiência que tiramos a conclusão de que, no Brasil, não se poderá educar bem a mocidade enquanto o sistema de nossa educação, quer doméstica, quer pública, não for radicalmente reformado. Debalde tentarão os diretores e mestres que pertencerem às exceções da regra enunciada fazer de seus alunos indivíduos bem morigerados, conspícuos e modestos, se os pais não forem os primeiros a inspirar-lhes estes princípios. Debalde esperarão, os pais que tal fizerem, os devidos progressos desses princípios, se os mestres não possuírem as qualidades indispensáveis para preencher os encargos do magistério. Será, portanto, da comunhão das boas práticas de uns e de outros que somente poderão sair homens e mulheres capazes de firmar o renome da nação brasileira, a qual, tão grandemente elevada pela natureza, tão pequeno espaço ainda tem conquistado no vasto e fértil campo da civilização moderna.